Qual é o livro da semana? Qual é? Sofonias. Com certeza a igreja sabe tudo sobre esse profeta. Não preciso nem falar, não é isso? Profeta dos mais conhecidos da Bíblia. Sim ou não? Não, né? A gente não sabe muita coisa sobre Sofonias. Mas Sofonias, ele não... Ele tem muitas coisas semelhantes àquilo que outros profetas falaram. Mas Sofonias vai nos ensinar duas coisas a respeito de Deus com um grau maior de profundidade, talvez, do que os outros profetas. Tudo que sabemos dele é que ele era de Cush e neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias. Ezequias foi rei, né? Durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ou seja, ele era profeta no tempo em que um primo dele era o rei Josias, um rei que fez muitas coisas que agradaram ao Senhor e que, inclusive, promoveu uma reforma religiosa em Israel, que foi uma iniciativa muito louvável da parte daquele rei, mas que, lamentavelmente, morreu em batalha contra o faraó Neco, do Egito, por ter entrado numa guerra que não era dele, terminou sendo flechado e faleceu de uma forma muito trágica. Durante muito tempo, Israel lamentou a morte de Josias. E foi nos tempos desse rei que seu primo, né, Sofonias, foi profeta. E ele vai nos falar muito a respeito do caráter de Deus, da misericórdia de Deus e do juízo de Deus, com imagens mais vívidas, talvez, do que outros profetas trouxeram, e de uma forma mais objetiva. Seu livro, apenas 3 capítulos. Se você ainda não leu nenhum livro da Bíblia, quem sabe hoje mesmo você possa chegar em casa e ler o livro de Sofonias todo, e ainda hoje você termina, e você vai ter lido o seu primeiro livro da Bíblia. Fica aí o conselho, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Sofonias capítulo 3. Nós vamos ler nesse momento, e você permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, apenas os versículos 12 e 13. Sofonias 3, versos 12 e 13. Não sei se vocês perceberam que os versículos da Bíblia, da leitura principal, eu não estou trazendo mais na projeção. E isso é intencional, né? É para que a gente possa não perder o hábito de manusear a palavra de Deus, né? Principalmente se você traz a sua Bíblia no papel, é importante. Sofonias 3, 12 e 13. Onde assim nos diz, eu vou esperar ela encontrar. Esqueci de dar as boas-vindas aqui para o nosso pessoal do Instagram. Todos os domingos, nosso irmão Eudes nos coloca online, né, para trazer para vocês uma palavra. Sei que muitos membros da nossa igreja que não estão aqui hoje têm o costume de entrar pelo Instagram. Isso me alegra muito. Até eu também já fiz uso desse recurso recentemente, quando estava no domingo no hospital. De modo que eu acho que esse local, tenho certeza que esse local que você se encontra é propício, né, para ouvir a palavra de Deus e ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Que isso aconteça hoje, você seja muito abençoado, mas lembre que, se for possível, esteja com a gente presencialmente, que é muito melhor, aqui na Igreja Batista da Praia, na Reserva do Paiva, no quilômetro 5.9 da Alameda dos Coqueiros. Assim diz a palavra de Deus, Sofonias 3, versos 12 e 13. Mas deixarei no seu meio um povo manso e humilde, que se refugia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, não contará mentiras, nem se achará na sua boca uma língua enganosa. Eles se alimentarão e descansarão, e ninguém os espantará. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. O tema da nossa reflexão de hoje é o remanescente de Deus. Esse tema é um tema que me instiga, porque eu percebo na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
a ideia de um remanescente de Deus perpassando por toda a Escritura. Eu lembro, por exemplo, depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus fez um recomeço na história da criação, usando uma família, que foi, naquele caso, o remanescente de Deus. Depois ele escolhe uma parcela das nações, que é o remanescente de Deus, um povo que viria da descendência de Abraão, da descendência de Sem, Israel. E desse povo que se perde pelo caminho e que é atingido pelo juízo de Deus, Sofonias prega sobre o juízo de Deus, Deus garante um remanescente através do qual ele continuaria a chamar as nações ao arrependimento. Depois a igreja passa a ser o remanescente de Deus. E a ideia de um remanescente é sempre uma parcela que sobra, digamos assim, é um pequeno subconjunto de um conjunto maior, o que mostra que, apesar de a todo tempo Deus está oferecendo os benefícios da sua graça para todas as pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, não aceitam o convite de Deus. Hoje eu quero falar sobre o juízo e a misericórdia de Deus, também dessa perspectiva de um convite que Deus faz, e Sofonias deixa isso muito claro, que quando o Senhor anuncia o seu juízo sobre as nações, e Sofonias anuncia o juízo de Deus sobre várias nações, inclusive a própria nação de Judá, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, que ninguém é especialíssimo para Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. E isso tudo nos mostra que o Senhor, ele, a todo tempo, ele deseja salvar. Deus deseja, até mesmo o juízo dele, não deixa de ser um convite para que os pecadores se arrependam e passem a desfrutar dos benefícios da sua graça. Quando eu falo sobre isso, eu destaco bastante que o juízo de Deus é uma consequência inevitável do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, é a condenação, é a destruição. Lembro muito bem de Deuteronômio, quando lá no capítulo 28 a gente lê as várias advertências de Moisés a Israel, sendo bastante claro de que o próprio povo de Deus precisaria dar ouvido às palavras de Deus, e sempre que o povo estivesse alinhado com a vontade de Deus, eles iam prosperar, eles iam vencer inimigos mais poderosos do que eles iam obter colheitas abundantes, eles não seriam afligidos de uma forma tão significativa pelos problemas da natureza que muitas vezes causam fome, destruição. Mas quando eles desobedecessem a Deus, quando eles se voltassem contra Deus, então toda uma série de coisas ruins os acompanhariam. Inclusive a destruição e a morte. E Deus usa, Sofonias vai chamar a atenção disso, para punir várias nações, inclusive Judá, um povo, que é aquele povo sobre o qual a gente falou no domingo passado, quando a gente pregou em Abacuque, os caldeus, ou o povo da Babilônia. Um povo ruim por estirpe, um povo mau, desumano, que tratava os seus vencidos e os seus escravos de uma forma degradante, e que Deus, na sua infinita sabedoria, permite que em um determinado momento prosperem apenas como instrumento do seu juízo, para chamar a atenção às pessoas que eles deveriam aprender a confiar somente em Deus. E quando Deus usa os caldeus, e quando ele, ao longo das Escrituras, ele faz outras advertências contra o pecado, deixando claro o seu juízo, que se estabelecerá definitivamente no grande dia do juízo,
sobre o qual os profetas falaram, inclusive metaforicamente, se referindo a eventos que aconteceram naquele tempo, mas que têm um significado que vai além da sua época, porque haverá um dia determinado por Deus em que a terra será julgada por ele, em que haverá a separação das ovelhas, dos bodes, haverá a separação do joio e do trigo e da palha, haverá a separação daqueles que são de Deus, daqueles que não são. Deus, quando estabelece e anuncia o seu juízo, é uma forma de ele chamar as pessoas ao arrependimento. É como quando a gente é pai e a gente vê filhos pequenos, muito pequenos, a gente costuma advertir nossos filhos das consequências de certas coisas para que eles não façam, porque a gente sabe que aquilo ali vai terminar mal. É a mesma coisa que Deus faz com os seres humanos, porque ele olha para todos nós como se fôssemos crianças, né? E no mais o que ele deseja é que, em certo sentido, todos nós sejamos crianças mesmo, desprovidos da maldade, da autonomia, da autossuficiência e de certos juízos de valor que a gente passa a ter quando a gente se torna adulto e que nos levam para muito longe de Deus. Ainda há pouco a gente estava orando por alguns familiares nossos, que a gente quer que sejam salvos, e em parte o que os impede é justamente essa maturidade, entre aspas, que passam a ter, e muitos deles acham que não existe Deus ou que não precisam se comunicar com Deus, não conhecem, não se aprofundam em Deus. Enquanto isso, Deus está oferecendo a todos eles uma oportunidade de salvação. E o próprio Deus, na sua palavra, ele deixa claro que ele não tem prazer no juízo que ele estabelece sobre a terra. Se você é daqueles que gosta de copiar, tomar notas, eu sugiro que você, para tirar qualquer dúvida sobre esse tema, que Deus não tem prazer, por exemplo, na morte do ímpio, você consulte textos como Ezequiel 18:32, onde assim nos diz a palavra de Deus: porquanto eu não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18:32. Ezequiel 33:11 diz a mesma coisa com outras palavras. Lamentações 3:33 diz assim: afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E outros textos que demonstram igualmente que o propósito de Deus não é machucar ninguém. O propósito de Deus não é condenar ninguém. O propósito de Deus não é que o sofrimento ele faça parte da existência, muito menos da existência eterna de quem quer que seja. O que Deus quer é que todo ser humano, não somente os israelitas, mas também os gentios, eles se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para Deus e se aprofundem num relacionamento com Deus. Eu li Ezequiel 18:32, Ezequiel 33:11, Lamentações 3:33 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E aí, quando o profeta vem para anunciar o juízo de Deus, o sentido é o sentido da urgência do conteúdo daquela mensagem. O sentido é de que a colheita se aproxima e que o machado já está a postos. Nesse caso aqui, é a foice, né? Já está pronta ali para a ceifa, para a separação daquilo que é fruto, daquilo que não é. A hora da verdade está chegando. E quando a gente fala de colheita, de ceifa, existe no mundo espiritual também a lei da semeadura. Porque nós vamos colher também espiritualmente aquilo que nós plantarmos.
Quem planta indiferença vai colher indiferença. Quem planta a dependência de Deus, a humildade, a confiança, a submissão, vai colher bênçãos. Então, lembra que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, no verso 7, tem um versículo que me impacta muito e que é uma advertência muito clara sobre isso, quando ele diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso colherá. E o que é que Sofonias nos ensina, então, sobre essa lei espiritual, a lei da semeadura? Ele nos ensina duas coisas muito simples. A primeira delas, que o pecado humano atrai o juízo de Deus. Desde o princípio. Deus falou: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, você vai morrer. E, embora vivos fisicamente, aquele casal espiritualmente morreu quando provou da única coisa que eles não poderiam comer. No início do nosso culto, antes do culto, eu vi algumas pessoas colhendo caju. O nosso cajueiro está cheio. Novembro é a safra do caju. Se esconda não, Gleibs. Manga. E a gente tem aí, não sei se você já viu, tem um bocado de manga ali no parapeito. Então pode levar para casa, viu? Ao sair daqui, pode pegar manga e levar para casa. Na sexta-feira, no nosso pequeno grupo, já levei um bocado. Hoje a gente já comeu manga lá no almoço. Então, eu fico imaginando assim, no Éden, quais eram as opções que aquele casal tinha. E eles escolheram provar da única coisa que eles não poderiam. E por que que Deus, se não queria que eles provassem, colocou uma árvore com fruto proibido ali no meio, no centro do jardim? Primeiro que aquela árvore no centro do jardim, ela não estava sozinha. No centro do jardim tinham duas árvores. Ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal tinha a árvore da vida. Segundo, que isso nos ensina que desde o princípio Deus sempre nos deu no mínimo duas escolhas. Uma alinhada à vontade dele, que vai trazer uma série de benefícios espirituais, e uma desalinhada, ou mais de uma desalinhadas, que vão trazer consequências terríveis. E de fato, a história da humanidade, depois da queda, meus irmãos, tem sido uma história terrível. Eu fico encantado quando eu assisto alguns vídeos. Gosto muito de assistir vídeos sobre animais. A palavra diz que a natureza geme, né? Aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza caiu juntamente conosco e a gente percebe isso, as consequências do pecado na natureza. E parece que de tempos em tempos Deus nos mostra que ele deseja o reequilíbrio de todas as coisas. A restauração das coisas. Recentemente eu vi um vídeo que um urso polar, que é um predador terrível, o urso polar, acho que é o único predador contra o qual o ser humano não tem a menor chance. Ou um dos poucos predadores assim que são extremamente eficazes e podem nos devorar. E aí, de repente, um urso polar, lá no Ártico, ele vai até um barco de pescadores e começa a tentar se comunicar com aqueles pescadores. Eles percebem que tem alguma coisa que ele está querendo mostrar e aí eles começam a segui-lo. E seguindo aquele urso polar, eles chegam até um lugar, uma placa de gelo que havia sido descolado, e naquela placa existiam 2 filhotes. E aquele urso polar queria salvar seus filhotes. E eles conseguiram fazer o salvamento daqueles filhotes.
E isso tem acontecido ao longo do tempo, e muitas vezes assim esses animais eles demonstram gratidão. Quando eles reencontram a pessoa, eles demonstram gratidão. É como se Deus tivesse imprimido, não somente no nosso caráter, a capacidade de refletir a glória dele, mas na própria criação, como um anúncio de que haverá um tempo de restauração, onde o cordeirinho vai se alimentar junto com o leão, onde o ser humano estará junto com a serpente, e nenhum ser fará mal ao outro. Essa é uma visão gloriosa de um futuro que Deus tem não somente para a humanidade, mas para a criação. Porque haverá uma nova criação, haverá uma nova Jerusalém, uma nova humanidade, uma humanidade redimida, restaurada, glorificada, e nós viveremos eternamente na presença gloriosa do nosso Deus. Mas enquanto isso, infelizmente, o pecado atrai destruição, atrai o juízo divino, na mesma proporção em que a fé em Deus atrai preservação. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ele vai colher. Abacuque nos ensinou o quê? O justo viverá pela fé. Paulo falou sobre isso em Romanos, Gálatas, o autor de Hebreus falou sobre isso. Ao longo da Escritura, a verdade é uma só. O Antigo Testamento e o Novo se completam. No sentido de nos mostrar que Deus, a todo tempo, Ele deseja restaurar a criação caída. Ele deseja preservar as pessoas. E como a maioria das pessoas não deposita nele a sua confiança, a sua fé, no final das contas, ele vai terminar preservando um remanescente, que é o tema da nossa mensagem de hoje. No meio de tantas pessoas, haverá um povo que passa pela porta estreita, não pela porta larga. Um povo de poucos escolhidos, no meio de muitos chamados, que será preservado pela sua fé em Deus e na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O justo viverá pela fé e pela sua fé o justo será preservado. Mas fica aqui a ideia de que Sofonias nos ensina, né? De que as atitudes humanas elas resultam em consequências positivas ou negativas, a depender do que foi semeado. E esse é o momento em que a gente para e se pergunta o que é que cada um de nós tem semeado. Nós queremos muitas coisas, nós queremos estar na glória de Deus. Mas assim, o que é que nós temos semeado? Quais são as sementes que a gente tem plantado? Quantos crentes entregam suas vidas a Jesus e passa o tempo e se tornam infrutíferos? Pessoas religiosas, ativistas, pessoas que participam de vários ministérios, que cantam no coro, que servem, que fazem muitas coisas, mas que não amadurecem na fé, porque não têm semeado a boa semente. Não tem regado aquela semente, não tem cuidado da planta, para que haja uma colheita abundante. É tão lindo a gente chegar e ver o cajueiro cheio. Dá uma diferença. A gente estava aqui no pequeno grupo na sexta-feira. Se você não veio, está perdendo. Está muito gostoso. E eu lá de cima, eu estava olhando o cajueiro, com aqueles pontos vermelhos e amarelos no meio da árvore. Faz um diferencial. E a gente olhando para essa árvore, olhando o caju, a gente já sabe que é um cajueiro. Porque foi plantado aqui uma semente do cajueiro. E Jesus disse que é pelo fruto que se conhece
a árvore. E ele disse: se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Então não basta, gente, a gente ter o nosso nome no hall de membros de uma igreja. Não basta a gente ser participante de um ministério da igreja. O que Deus quer de cada um de nós é que a gente se aprofunde nele. Para que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente cala, a forma como a gente sorri possa ser a boa semeadura. Inclusive na vida das outras pessoas que Deus quer alcançar por meio das nossas vidas. Deus quer salvar nossos familiares. Deus quer salvar nossos amigos, nossos inimigos. Ele ensinou isso bem para Jonas, né? Deus quer salvar todas as pessoas, gente. Se ele é todo poderoso e quer salvar, por que nem todo mundo é salvo? Por quê? Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou dotados de liberdade de escolha. É algo muito simples no meu modo de ver. E a liberdade de escolha não tem nada em contrário com a soberania de Deus, porque foi Ele soberanamente que nos fez livres para escolhermos uma, pelo menos, das duas opções que a gente sempre vai ter. Escolha entre viver e morrer? Escolha entre Deus e o diabo? Escolha entre estar em Deus ou estar no mundo? Se você faz parte de uma igreja, coloque seus dois pés na igreja. Não fique dividido. Se você é um crente em Jesus, se aprofunde no relacionamento com Ele. Leve a palavra dele a sério. Isso tudo, gente, são as boas semeaduras que nós estamos fazendo nas nossas vidas, na vida dos demais. Aprenda de Deus. O que é que Deus quer trabalhar para mudar o seu caráter? Porque não pense que você é bonzinho, que você é boazinha, não. Tem muita coisa aí que precisa ser mudada e Deus tem o direito de mudar e Ele quer mudar. Porque Deus quer imprimir o caráter dele em nós. Para que a gente possa fazer atos que possam expressar o caráter de Deus. É tão bom quando a gente vê, né, uma tripulação de pescadores salvando um urso polar. Tão bom quando a gente vê, é tão bonito ver isso. Quando a gente vê outras coisas semelhantes como essa, às vezes a gente vê um acidente de trânsito e alguém para socorrer, se condói com a situação daquela pessoa e é tão bom quando a gente vê isso. Uma vida sendo salva porque alguém se importou com outro. Foi um instrumento de Deus na vida daquela outra pessoa. Quando a gente plantar sementes bem selecionadas, num terreno adequado, e a gente der o tratamento que a gente deve para ela, naturalmente, que nós vamos colher os melhores frutos. Para a gente estar próximo de Deus dessa forma, a gente ouve o que Jesus nos falou sobre permanecer nele, e a gente lê Sofonias dizendo para ajudar que era povo de Deus, busquem o Senhor. Todos vocês, humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena, busquem a justiça, talvez sejam poupados no dia da ira do Senhor. O talvez aqui é uma figura da linguagem do hebraico, mas que exprime muito mais certeza do que dúvida. Busquem ao Senhor e certamente vocês serão preservados no dia da ira do Senhor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor diz que faria no meio do seu povo, ele falou isso através do profeta Jeremias, uma obra que faria com que o povo voltasse a orar a Ele.
e não orasse mais aos balaíns, não orasse mais aos postes ídolos, às imagens de escultura, feitas de pedra, de pau, mas o povo voltaria a orar a Deus. E eles seriam achados de Deus, porque eles passariam a buscar a Deus de todo o coração. É isso que Deus quer. Relacionamento. Dentre o Deus verdadeiro e os deuses falsos, o Deus da Bíblia, ele se apresenta, o único que se apresenta como Deus Pai. Existem religiões que ensinam que Deus não teve filhos. A nossa nos ensina, o nosso livro inspirado nos ensina que Deus é um pai em busca de filhos. Já já a gente vai chegar, só faltam 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, e a gente vai encerrar o Antigo Testamento. Malaquias, muito tempo depois de Sofonias, depois do exílio, inclusive, ele encontra a terra toda bagunçada, as questões espirituais sendo negligenciadas, as questões morais sendo negligenciadas, e ele repreende Israel com uma felicidade incomparável, e ele esclarece para Israel que Deus, por exemplo, quando ele estabeleceu o casamento, o matrimônio como algo sagrado, ele tinha em mente que um homem e uma mulher tementes a ele pudessem gerar uma descendência piedosa. E aquela descendência ali olhava para Deus sem dar a ele a honra que era devida. Ele diz: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E aí ele começa a denunciar a infidelidade nos dízimos, a infidelidade conjugal e tantos outros problemas que Israel vivenciava, mesmo depois de terem passado pelo cativeiro babilônico e mesmo depois de terem voltado para sua terra, como Jeremias disse que aconteceria. Isso me lembra Moisés no deserto dizendo: esse povo é um povo de dura serviço. Mas isso não é desprivilégio de Israel, não. Isso aí é a humanidade no geral. O ser humano, ele é orgulhoso. O ser humano é autossuficiente. O ser humano é espiritualmente cego por natureza, incapaz de discernir entre a mão direita e a mão esquerda, incapaz de discernir as coisas espirituais. Lembra que o próprio Jesus andava com os discípulos ensinando para eles o que significava o reino de Deus e falou sobre verdades espirituais através de parábolas. E eu lembro que quando ele explicou a parábola do semeador, falando sobre a semeadura, né? Os discípulos perguntaram: Senhor, explica para a gente não entendeu. Ele disse: agora, como a gente diria aqui em Pernambuco, agora deu, né? Porque vocês não estão entendendo nem as coisas mais simples, tirar as mais complexas. O próprio Jesus, no meio deles, ensinando para eles que é necessário que nós busquemos ao Senhor e que a gente possa se aprofundar nesse Deus maravilhoso. Amém? Então, a ideia de um remanescente, essa imagem aqui, ela ilustra bem o que é que a Bíblia quer dizer sobre isso. É justamente de um povo preservado por Deus e chamado a viver com Ele. Olha só essa imagem aqui, né? Uma imagem que mostra um broto, né? Um ramo aí brotando do resto de uma árvore que foi cortada.
A gente começou lendo, né, que o machado já está a postos. Mas haverá um remanescente de Deus, um povo preservado por ele no dia do seu juízo, um povo chamado a viver com ele. E é esse povo que Deus chama para se aprofundar nele. Essa mensagem de Sofonias sobre o remanescente, ela concorda com outros profetas que a gente já estudou mais recentemente. Trago para vocês, por exemplo, Isaías 10, 20 e 21. Vamos ler todos juntos? E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Isaías 10, 20 e 21. Jeremias também falou sobre isso. Vamos ler todos juntos? Jeremias 23, 3. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Jeremias 23, 3. Então Sofonias concorda com os outros profetas, com Oséias também, que falou coisa parecida, demonstrando que no meio de tanta gente, a palavra de Deus ressoa para todos, mas ela encontra resposta nos corações de alguns que temem a Deus, que se arrependem dos seus pecados, que se aproximam dele, que passam a ter experiências com ele e que são amadurecidos na sua fé ao ponto de se tornarem frutíferos e capazes de trazer outras pessoas para o conhecimento desse mesmo Deus. Então, quando a gente fala de um remanescente, a ideia é de um grupo de pessoas fiéis a Deus que experimentarão preservação em tempos de julgamento contra a apostasia. A apostasia vem do verbo, da palavra grega apostasion, que é uma palavra que tem o mesmo sentido de divórcio. Isso me remete de novo a Malaquias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Daqui a algumas semanas, quando ele repreende os divórcios que aconteciam na sociedade hebraica pós-exílio e pós-retorno a Jerusalém, dizendo que Deus odeia o divórcio e ele desejava que a família fosse um ambiente de frutificação de uma descendência piedosa. Na família, nunca deixem de plantar a boa semente. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nunca desista de falar do amor de Deus. Pode até variar a linguagem. Porque tem algumas formas que não funcionam com certas pessoas. Não insista naquilo que não está dando certo. Mas se você quer a salvação dos seus familiares, nunca deixe de falar do amor de Deus. Nunca deixe de testemunhar a sua fé em Deus. Pode ter certeza que no tempo certo essa semente vai brotar. Quem sabe essas pessoas que você ama possam, como disse Sofonias, buscar a Deus e serem livres do julgamento de Deus quando esse dia chegar. Sofonias falava de um julgamento lá atrás, porque Deus estava trazendo juízo imediatamente sobre seu povo, usando os caldeus, como eu disse aqui no início. Mas esses atos de justiça que Deus realiza contra a apostasia, contra a separação que as pessoas voluntariamente
fazem de si mesmas com Deus, esses atos de juízo de Deus, eles nos apontam, em última análise, para o juízo final que haverá sobre toda a terra e a criação. Deus renovará a criação através da fé do seu remanescente. E um dia esse remanescente, que é a igreja de Jesus Cristo, estará na glória de Deus, cantando como a gente cantou aqui, que João viu lá na visão de Apocalipse, que grandes são as suas obras, Deus Todo-Poderoso, que tudo que Deus faz é perfeito, né? Que Ele reina sobre todas as nações. Isso me liga com essa pergunta, né? Qual seria, ou quem seria o remanescente hoje? Existe uma aplicação desse texto para o tempo presente? E aí a gente encontra no texto de Romanos capítulo 11, verso 5, uma resposta de que sim, que ainda existe no tempo presente um remanescente de Deus, segundo a eleição da graça. Paulo está dizendo que esse remanescente de Deus é a igreja de Jesus. Amém? Que foi alcançada pela sua graça. E pela graça de Deus foi livre, desde já, da condenação eterna. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus, que nos deu a possibilidade de sermos salvos para praticar as obras que Ele preparou para que nelas andássemos desde a fundação do mundo. Essas obras, que Paulo se refere a elas em Efésios 2, no verso 10, são os frutos de arrependimento que João Batista se refere a eles em Mateus 3, quando ele vê pessoas religiosas sem discernimento vindo participar do batismo sem arrependimento verdadeiro. O que Deus quer é coerência. Que aqueles que são filhos de Deus o honrem como pai. Que aqueles que dizem que amam a Deus cumpram os seus mandamentos. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, não. Tem gente até que diz que não, agora a gente está debaixo da graça, então não precisa mais fazer nada. Mas se eu não me engano foi Jesus que disse lá em João 15 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não pense que o modo como você vive é indiferente para Deus, não. Avalie sua vida. Avalie aquilo que você tem plantado. Tem sido uma árvore frutífera ou infrutífera? Será que você está tão perto de Deus quanto um dia você desejou? Será que você tem muito tempo para buscar Ele? Quanto tempo você tem? Você acha que você vai viver um mês? Um dia? E se Deus te chamar hoje, à noite? Jesus perguntou isso aos discípulos, usando uma parábola de um homem que ficou muito sossegado quando teve uma colheita abundante, extraordinariamente abundante, ao ponto de ele não ter onde guardar os grãos. Ele destruiu o seu celeiro, o seu silo, né? Mandou fazer um silo maior para armazenar os grãos e disse: agora descansa, minha alma, porque tu tens provisão para muitos dias. E aí a resposta de Deus é: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens nas tuas mãos, para quem será? Olhe para as suas mãos. Não olhe para as minhas, não. Eu preciso olhar para as minhas. E se cada um estiver olhando para as suas mãos, a gente vai estar refletindo, né, sobre o que é que Deus, as oportunidades que Ele tem nos dado para
frutificar, para se aprofundar nele, para fazer escolhas sábias. Sabe aquelas escolhas que a gente precisa fazer naqueles momentos difíceis, em que o tentador vem para nos fazer, induzir ao erro, né? Para nos levar à destruição. Isso é papel dele. João 10, 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Duas escolhas. Não se pode servir a dois senhores. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos. Nós precisamos ser coerentes na nossa vida com aquilo que nós professamos como nossa fé. E aí vem a pergunta, já que Paulo disse que a igreja é o remanescente de Deus, pergunto para você, você faz parte do remanescente de Deus? Você faz parte desse remanescente? Você se sente parte da igreja dele? Você é um galho vivo, ligado à videira, dando fruto? Ou você tem vivido como aquele homem, apenas para si mesmo, feliz com o que você conseguiu produzir até então? Para aqueles que, porventura, nunca entregaram a vida a Jesus, hoje é o dia de fazer parte desse remanescente. E para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, hoje é o dia de reflexão sobre como anda a sua vida, se você tem buscado a Deus do mesmo modo como Ele deseja ser encontrado, se você tem se aprofundado nele como Ele tanto deseja, quando se revela para nós como um Pai. Quero concluir nossa mensagem de hoje falando que Sofonias ele nos traz a ideia de um remanescente, em paralelo com Jeremias, com Isaías e com outros profetas, tendo uma promessa de preservação diante da expectativa de destruição, que é certa para aqueles que não estiverem unidos a Deus, e um chamado à fidelidade daqueles que fazem parte desse remanescente. O justo viverá pela fé. Que nós possamos viver pela fé em Jesus Cristo. Que nós possamos assim ter experiências, e certamente teremos, maravilhosas com Deus. Que nossas vidas possam ser vividas no caminho que conduz a Deus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós não estejamos como os fariseus, preocupados demais em expressar a nossa religiosidade, desprezando o sentido de uma verdadeira espiritualidade, que é estarmos unidos a Cristo, buscando ter nossas mentes transformadas pelo Espírito de Deus, buscando conhecer a vontade que foi revelada na palavra de Deus, que é para nós como uma bússola que nos ensina a caminhar de acordo com o azimute que Deus escolheu para que nós andássemos nele. Se nós caminharmos assim, com certeza, nós vamos experimentar a preservação que Deus tem guardada para o seu remanescente. E aqueles que não atenderem esse chamado, infelizmente, encontrarão pela frente destruição e uma série de outras coisas ruins que, de modo algum, agradam o coração de Deus, mas que o pecador a elas se sujeita simplesmente por rejeitar a oferta graciosa que Deus faz a todas as pessoas
para que aceitem a salvação que Ele nos oferece através da fé no Filho dEle. E que Deus nos abençoe como filhos e que nós possamos nos aprofundar nessa relação. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Quero orar pela sua vida. Se houver entre nós pessoas que nunca entregaram a vida a Jesus Cristo, eu queria que nesse momento, durante a oração, você ficasse de pé e você estivesse hoje dizendo sim ao Senhor, dizendo para Deus: eu quero fazer parte desse remanescente. Essa é uma oportunidade e há entre nós, pelo que tenho entendido, pessoas que nunca entregaram suas vidas. Essa é a oportunidade que Deus lhes dá. E você que já fez a sua entrega, faça desse momento seu momento de reflexão pessoal. Esteja intercedendo também por você mesmo nesse momento, para que sua vida seja uma vida frutífera, unido com Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque ela nos fala que o Senhor é um Deus justo e um Deus misericordioso. Que sendo um Deus justo, não é possível para o pecador não se submeter às consequências do seu pecado. A morte espiritual, a tristeza de viver no mundo sem direção, sem o teu conselho de Pai. E eu intercedo nesse momento, Deus, por salvação. Eu intercedo por aqueles que têm a oportunidade, até mesmo se estiverem participando desse culto de forma virtual, de fazerem suas entregas de vida, declarando o seu desejo de fazerem parte do remanescente de Deus através da fé em Jesus. Seja hoje um dia de salvação, Senhor. Nesta casa, Senhor, que haja alegria nos céus. Quando um pecador arrependido se debruça, Senhor, aos teus pés, como aquela mulher que beijava os pés de Jesus, reconhecendo a sua indignidade e reconhecendo-se agraciada por ti, Senhor. Que haja, Deus, arrependimento verdadeiro e fé. Fortalece, Senhor, a fé dos teus filhos e filhas que já fizeram essa entrega de vida, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, a te buscar mais, a sermos mais frutíferos. Talvez não estejamos vivendo todo o potencial da nossa espiritualidade por estarmos negligenciando coisas básicas que nós já sabemos que devemos fazer e às vezes nos esquecemos. E se há alguém entre nós hoje que toma decisões a respeito disso, eu oro por essas pessoas, para que haja um florescer de um espírito renovado, de um ser humano reconectado, de um ramo frutífero ligado à videira verdadeira que é o nosso Senhor Jesus. Não queremos, Pai, ser como a figueira estéril que Jesus disse que era Israel no seu tempo, depois de Sofonias, depois de Malaquias, depois de João Batista, ter falado tanto para eles: arrependam-se que é chegado o reino de Deus. Não queremos ser como a figueira estéril, que só serve para ser cortada e queimada. Queremos ser, Deus, parte de uma videira frutífera, produtiva, exalando o bom perfume de Cristo, testemunhando de Jesus, apresentando esse Jesus para as pessoas, com nossas palavras e nosso silêncio, com nossas ações e omissões, com a forma como vivemos em todos os momentos. Fortalece nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a nos aprofundarmos nessa relação. Transforma nossas mentes. Nos traz, Senhor, a alegria de viver uma vida em comunhão íntima contigo. Em nome de Jesus. Amém. Não havendo decisões, eu quero
estimular aqueles que ainda não confessaram Jesus que não percam a oportunidade. Porque, como eu disse no início, né, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Os tempos são tempos difíceis. E falando sobre isso, eu me despeço dos nossos irmãos que participaram aqui pelo Instagram. Que Deus te abençoe. Enquanto eu falei dos nossos irmãos, a Adalgisa olhou para trás, né, Adalgisa? Mas eu estava me referindo aqui à nossa Câmara. Que Deus te abençoe, podendo estar conosco. Seja muito bem-vindo. E de vocês, eu me despeço desejando uma semana na paz do nosso Deus.